Olá, gente. Vamos dar prosseguimento à gravação dos nossos vídeos com mais questões aqui de concursos públicos na nossa área de informática, começando aqui hoje com uma questão do BR Office Writer, processador de textos, do pacote de aplicativos BR Office, e que traz aqui uma questão sobre recursos voltados para quebra. Então, nós temos no BR Office Writer o comando quebra manual do menu inserir, que nos permite aplicar quebra de página, quebra de coluna e quebra de linha. Então, no caso, a questão aqui diz, no broffice.org Writer 3.2, caso seja preciso iniciar uma nova página do documento com configuração diferente das demais, como, por exemplo, orientação, numeração de páginas, devemos clicar no menu. Então, nesse caso aqui, que tipo de quebra devemos realizar? A quebra de página com mudança de estilo. Então, para que eu tenha esse tipo de recurso, é preciso que no menu inserir, eu clique no comando chamado quebra manual. Como havíamos dito agora há pouco, é o comando que vai abrir uma caixa de diálogo que nos permite escolher que tipo de quebra nós vamos utilizar, de linha, de coluna ou de página com ou sem mudança de estilo. Então, aqui, tanto a letra A como a letra B, nós temos menu inserir. Na letra A, em seguida na opção quebra de página a partir do cursor. Errado. E na letra B, em seguida na opção quebra manual, 3 pontinhos, porque vai abrir uma caixa de diálogo. E na opção quebra de página, escolhe o estilo desejado, a numeração da próxima página e OK. Então, é esse procedimento que nós vamos adotar aqui, que nós vamos utilizar agora para responder aqui essa questão. Na letra C tem menu formatar e em seguida quebra de página, errado. Letra D, menu ferramentas e letra E, menu formatar também, errado. Então, o procedimento correto para se inserir uma nova página do documento, onde essa nova página ela vai ter configurações alteradas, sem que essas alterações sejam repassadas para as outras páginas do documento. Nós vamos aqui alternar para uma janela do BR Office Writer. E nessa janela, nós temos aqui um documento já com um parágrafo e um textozinho aí com uma página no documento. Então, nós vamos inserir uma quebra de página com mudança de estilo. No menu inserir, o primeiro comando é o comando quebra manual. Então, você pode acompanhar aí no seu computador, abrindo o BR Office Writer, colocando aí um parágrafo de texto numa página, e aí depois, colocando o cursor no final desse parágrafo, você vai no menu inserir e clica na opção quebra manual. Então vai ser aberta uma caixinha aqui de diálogo com as opções tipos de quebra, de linha, de coluna e de página. O primeiro tipo de quebra, aproveitando já que a gente está com a caixa de diálogo aberta, é a quebra de linha. Então, você está aqui, por exemplo, digitando um parágrafo, e no final desse parágrafo, quando se tecla Enter, significa que você vai iniciar um novo parágrafo. Então, tem determinadas configurações, como uma mudança de alinhamento, certo? Como um marcador, uma numeração, que vai ser aplicado no início do parágrafo, um alinhamento que se aplica a todas as linhas do parágrafo. E quando se tecla Enter, essas configurações, elas são aplicadas àquele parágrafo. Quando se tecla Shift mais Enter, que é o atalho de quebra de linha, significa que você ainda não encerrou o parágrafo atual. Você vai continuar a digitação do parágrafo na próxima linha, a partir da próxima linha. Então, se eu clicar aqui, inserir, quebra manual, escolher a opção quebra de linha e OK, que é o mesmo que teclar Shift e Enter, caso eu digite mais alguns caracteres aqui na linha seguinte, e, por exemplo, clique no botão centralizar, não só essa linha aqui, que inclusive eu vou selecionar, não seria nem necessário. E aí eu vejo que centraliza não só essa linha, como as demais linhas do parágrafo. Por quê? Porque o Shift Enter ele faz uma quebra de linha, não assim encerrando ainda o parágrafo que está sendo digitado. Então, se você clicar no final de um parágrafo, teclar Shift Enter, digitar mais algum conteúdo e em seguida aplicar algum comando de formatação de parágrafo, como um espaçamento entre linhas, um alinhamento, vai ser aplicado ao parágrafo inteiro. Então,
todas as linhas digitadas após o Shift Enter e as linhas que estavam já no parágrafo serão formatadas do mesmo jeito. Então aqui elas foram centralizadas. Se eu escolher um comando para alterar o espaçamento entre linhas, que aqui no Writer nós vamos clicar em formatar, opção parágrafo, e aqui na caixa de diálogo nós vamos escolher espaçamento de linhas duplo. E OK. Então nós vamos ver que todas as linhas desse parágrafo têm um espaçamento maior. Então, você aí acompanhando no seu computador, executando esses procedimentos, você vai ver que após teclar Shift Enter no final de um parágrafo, digitar mais uma, duas linhas de texto, você vai selecionar essas linhas e aplicar comandos de parágrafo e visualizar que todas as linhas do parágrafo estão sendo formatadas do mesmo jeito, certo? Então, esse procedimento aí, esse recurso, nós chamamos de quebra de linha, que podemos executar através também do atalho Shift Enter. Se, por exemplo, eu teclasse aqui no final desse parágrafo, Enter, e digitasse mais alguns caracteres nessa outra linha, ao selecionar essa linha e clicar em centralizar, nós vamos ver agora que só essa última linha foi centralizada. E o restante aqui das outras linhas não foi centralizado. Apenas aquela linha onde foi digitado os caracteres, foram digitados os caracteres após se teclar Enter. Então, isso é o que significa a quebra de linha. Vamos para o segundo tipo de quebra. Se eu dividir esse parágrafo aqui em formatar colunas, duas colunas e OK, caso eu queira passar algum conteúdo de uma coluna para outra, eu vou clicar aqui, por exemplo, antes dessa palavra, públicos, que é a última palavra que ficou na primeira coluna, públicos e o ponto. Clico antes desse conteúdo e aí vou no menu inserir, comando quebra manual, escolho a opção quebra de coluna e OK. Resultado. O conteúdo nessa primeira coluna que estava antes do cursor permaneceu na mesma coluna e o conteúdo após o cursor dessa primeira coluna passou para o início da segunda coluna juntamente com o cursor. E também podemos utilizar um atalhozinho de teclado que nós vimos no vídeo anterior, que foi Ctrl, Shift e Enter. Então, o atalho Shift Enter, ele realiza uma quebra de linha, sem precisar abrir a caixa de diálogo quebra manual. O atalho Ctrl Shift Enter realiza uma quebra de coluna diretamente, certo? Se nós teclarmos aqui Ctrl, Shift e Enter, nós teremos aqui exatamente o mesmo resultado. E o terceiro tipo de quebra é o que vai responder a nossa questãozinha atual aqui, que é a quebra de página com ou sem mudança de estilo e com ou sem mudança na sequência da numeração das páginas. Então vamos lá. Clicando aqui no final deste parágrafo, nós vamos clicar novamente no menu Inserir, a opção Quebra Manual. Então nós temos aqui o terceiro e último tipo de quebra, a quebra de página. E mais abaixo você vai ver aí na sua caixa de diálogo, na tela do seu computador, já que aqui provavelmente vai estar de um tamanho mais reduzido para você visualizar, que tem logo abaixo estilo e alterar número de página. Então, o que é um estilo? Você pode utilizar estilo apenas em alguns caracteres selecionados, ou em um parágrafo inteiro logo de uma vez, ou em todo o documento, que é o chamado estilo de página. E esse estilo ele modifica formatações e configurações do documento, caracteres, parágrafos ou de páginas inteiras. Onde é que nós utilizamos esse recurso chamado estilo, antes da gente realizar aqui a quebra? Então, vou fechar essa caixa de diálogo. E no começo da barra de ferramentas Formatação, logo abaixo aqui dos botões Novo, Abrir, Salvar, nós temos uma ferramenta chamada Estilos e Formatação, que é a primeira ferramenta da barra de ferramentas Formatação. Mas ela tem um atalhozinho de teclado bem prático, que é a tecla F11. F11 já vai abrir essa caixinha de diálogo chamada Estilos e Formatação. Se eu selecionar uma parte desse parágrafo, apenas uma parte desse parágrafo, eu tenho aqui os chamados estilos de parágrafos. Então, se eu clicar aqui em título 2,
todo o parágrafo ele é formatado com esse estilo. É aplicado um recuo de deslocamento da segunda linha até a última do parágrafo. É aplicado aqui um itálico. Então, algumas formatações são aplicadas. E isso aqui é um estilo. Então, nós temos aqui, assim que abrimos a ferramenta Estilos e Formatação, com a tecla F11, os estilos para parágrafo. Então, vejam que eu selecionei só uma parte do parágrafo, mas por que foi aplicado a todo o parágrafo esse estilo de formatação? Porque nós estamos em estilos de parágrafo. A mesma coisa vai acontecer se eu clicar em título 6, título 1. Então, a formatação, título 10. Então, essa formatação ela vai alterando. Ou um espaçamento de recuo, ou um itálico, ou um negrito, ou algum outro tipo de formatação. Se eu quiser voltar à formatação padrão desse parágrafo, padrão, então ele volta para aquela formatação que estava inicialmente. Mais acima nessa caixa de diálogo, estilos e formatação, nós temos estilos de caracteres. Estilos de caracteres. Então agora, se eu selecionar aqui um desses estilos, então somente na parte selecionada você vai visualizar uma mudança de formatos. Então eu cliquei aqui em um estilo de caractere chamado exemplo. Mudou a formatação somente dessa partezinha aqui do texto. Então se eu clicar aqui em padrão, então ele volta para a configuração ou a formatação padrão. Definição. Então cada um desses itens aqui vai mudar o estilo de formatação somente da parte selecionada. Ok? E nós temos também, vou voltar aqui para padrão, e nós temos também na parte superior dessa caixa o chamado estilo de página, que aí modifica os formatos, as configurações para toda a página do documento, ou todas as páginas do documento. E aí nós vamos aqui fazer o quê? Nós vamos criar um estilo de página próprio. Fazendo o quê? Clicando com o botão direito do mouse em uma área vazia, da caixa de diálogo estilos e formatação, e ao clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer a opção novo, a única opção que aparece. Então nós vamos criar um novo estilo de página. Então eu vou aqui dar um nome a esse estilo de página, vou colocar aqui teste. Vou mudar para a guia página, e aqui onde tem orientação, retrato, paisagem, formato do papel, a altura e a largura da página, margens. Eu posso fazer modificações que serão aplicadas quando eu realizar uma mudança de estilo de página dentro do documento. Ou, para responder aquela nossa questão, quando eu inserir uma quebra de página, eu já coloco com esse estilo. Então, a partir da próxima página, eu vou ter no documento as configurações desse estilo e as páginas anteriores continuarão com a mesma formatação que estavam. Não muda a configuração. Então, nós vamos colocar aqui, olha, plano de fundo, amarelo, borda, 4 pontos, e clicar no OK. Então, nós criamos aqui um novo estilo de página chamado teste. Então, eu já posso aplicar diretamente nas páginas que eu estou editando, ou eu posso aplicar somente a partir de uma determinada página, quando? Vamos fechar aqui essa caixa de diálogo, clicar no final dessa página 1, clicar novamente em inserir quebra manual, e depois onde tem quebra de página, tem estilo, nenhum. Só que eu vou aqui, onde tem estilo, procurar o estilo que eu criei, está aqui ele, teste. E se a partir dessa próxima página eu quiser numerar esse documento, digamos, sem modificar a página 1, se eu quiser a página 1 sem numeração, vai ficar sem numeração, porque eu ainda não coloquei numeração aqui de página. Então, a partir da próxima página, eu clico aqui, alterar o número da página e vou colocar aqui, 5. Então, resumindo, primeiramente, eu pressionei a tecla F11, abriu a caixa de diálogo estilos e formatação. Mostrei aí para vocês que tem a possibilidade de você mudar a formatação, usando um daqueles estilos, somente para uma parte selecionada, que é chamada estilo de caractere, para o parágrafo inteiro, que é chamado estilo de parágrafo, e para a página inteira, que é estilo de página. Mas aí, eu cliquei com o botão direito do mouse, numa área vazia dessa caixa de diálogo, cliquei na opção novo e criei um novo estilo de página chamado teste, com o quê?
uma borda na página e uma cor de plano de fundo na página inteira amarelo. E aqui agora eu estou vou inserir uma quebra de página do final da página 1 para o início da 2, com mudança de estilo, estilo teste, alterando a numeração da página. A partir dessa página, que vai ser a página 2, nós vamos ter o número 5 lá na numeração. Na página seguinte, nós vamos ter o número 6 e assim por diante. Então, vamos clicar no OK. E aí nós vamos ver que a partir da próxima página, que é a página 2 do documento, eu já vou ter páginas com esse estilo aqui de formatação. Uma borda de 4 pontos e um plano de fundo amarelo. E a página 1 continua com a mesma formatação. E com relação à numeração de páginas, para a gente encerrar a questão e esse vídeo, onde é que nós inserimos a numeração de páginas em documentos do Writer? Ou no cabeçalho ou no rodapé. E para inserir essa numeração de páginas, primeiramente nós temos que ativar a área do cabeçalho ou do rodapé do documento, já que por padrão essas áreas não ficam ativadas quando se inicia um documento no Writer. Então nós vamos fazer aqui, no menu Inserir, clicar na opção Rodapé, aí nós temos aqui, ó, ativar o rodapé de todos os estilos de página que temos no documento, ou somente das páginas que estão com estilo padrão, que é no caso da primeira, ou somente de páginas que estão no estilo teste. Então vocês vão ver isso daí, no menu Inserir, quando apontar para rodapé, como nós já temos 2 estilos de páginas, uma padrão e a outra chamada teste, existe a possibilidade de você ativar a área do rodapé de todas as páginas do documento, ou somente das páginas no estilo padrão, ou somente das páginas do estilo teste. Então, eu vou aqui ativar somente das páginas do estilo teste, que é aqui embaixo, página 2, rodapé da página 2. Vou clicar no botão centralizar para colocar a numeração centralizada no rodapé. E em seguida, acompanhem. No menu Inserir, opção Campos. Temos ali, inserir a data atual do computador, a hora, a numeração das páginas, o número total de páginas. Então, eu vou clicar na opção Número da página. Então, no menu Inserir, você aponta para a opção Campos, com o cursor já no cabeçalho ou no rodapé, onde você selecionar, escolher para colocar a numeração. Então, no menu Inserir, a opção Campos, clica-se em Número da página. E o que vai aparecer aqui? Número 5. E na segunda página vai aparecer o número 6 e assim sucessivamente. E eu vou estar numerando com isso daí, como a gente pode aqui analisar, somente o rodapé da página 2 em diante. Porque eu pedi ali, solicitei, que ativasse a área do rodapé somente para as páginas onde tem estilo teste, que é esse estilozinho aqui. E vai ser a página 2. Se eu clicar aqui e teclar Ctrl Enter, a próxima página também, até que ocorra novamente de usuário escolher uma outra quebra de página dentro do documento com mudança novamente de estilo. Então, no caso, nós temos aqui uma questãozinha que envolve muita coisa, no caso da quebra de página com mudança de estilo e com mudança de numeração. Então, esse nosso vídeo foi todo explicando isso e aproveitando também, falamos sobre quebra de coluna, quebra de linha e como realizar a numeração de páginas, importante também, porque já caiu algumas vezes em concurso, né? Como é que você numera páginas de um documento Writer. Então, o procedimento é esse aí. Você clica na área do cabeçalho ou do rodapé, após no menu Inserir já ter ativado essa área do cabeçalho ou do rodapé, clica-se em uma das duas áreas e escolhe a opção Campos no menu Inserir e em seguida Números de página. Ok? Então, espero que tenha ficado bem claro aqui que todos esses recursos aí, eles estão presentes no Writer. Estilo, também vimos como criar estilo, tipos de quebra e numeração de páginas, ok? Então, em breve a gente volta aí para a resolução de mais questões e outros recursos relacionados também ao